Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, neste dia chamado hoje, direto deste monte. Sem mais delongas, se inscreve no canal aí, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Quando você deixa seu like, o YouTube entende que você está gostando do vídeo. Indica para outras pessoas que precisam de uma palavra, que precisam ser mais do que abençoados, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida neste dia chamado hoje. Eu sei que Deus vai fazer o sobrenatural sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vamos para mais um testemunho e no final estarei orando pela vida dos irmãos. Compartilha esse vídeo no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Deixa Deus te usar, que eu vou deixar Deus me usar aqui, orando pela sua vida, em nome de Jesus. Deixe seus pedidos de oração nos comentários, que nós estaremos levantando o clamor. E eu sei que Deus vai entrar com providência e vai julgar todo impedimento por terra, em nome de Jesus. Acompanhe conosco no final, estarei orando pela vida dos irmãos. Graça e paz, irmão. Queria compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Foi forte. Vou resumir um pouco da minha experiência que o Senhor me deu nessa noite. A pastora Elza ministrou sobre a minha vida, sobre a minha cabeça e o Senhor me tratou em áreas específicas. Primeiro, coisas pessoais, e eu vou falar parte da experiência que o Senhor me deu. O Senhor ele me levava num lugar específico no inferno. Tive experiência assim que, irmão, que nunca tive ainda parecida com essa. E eu vi algo assim que pensei que não existia, amado. Mas existe. Existe porque o próprio Senhor ele me mostrou, o próprio Senhor me levou. E o Senhor ele me levava num lugar, numa ala no inferno. E perguntei como que era que eu ia fazer nesse lugar. E o Senhor falava para mim que Ele ia me mostrar algo que estava acontecendo, porque que as pessoas estavam nesse lugar. E aí eu questionei o Senhor e o Senhor falava para mim. E eu perguntei do Senhor esse lugar e o Senhor ele me falava que era o Vale dos Cristãos. E eu fiquei assim apavorado, irmão, pensei que esse lugar não existia no inferno. E aí ele falava, pois existe. Muitas pessoas estão aqui nesse lugar, nessa ala, nesse Vale do Cristão. E eu via muitos pastores, eu via missionário, eu via pessoas da igreja, pessoas que eu nunca tinha visto, outras eu via através da rede social. Muitos já morreram e muito sofrimento, irmão, muito sofrimento. Quando um cristão que se converteu a Cristo, quando ele não tem salvação, quando ele anda fora dos caminhos do Senhor, quando cai nesse lugar, irmão, a tortura é dobrada. Os cristãos no inferno, eles são torturados em dobro. E a tortura, irmão, é muito forte, é muito sofrimento. A gente consegue sentir a dor que eles estão sentindo, o desespero, os gritos, o sofrimento é muito forte, irmão. Coisa assim que, se a gente não tiver bem estruturado, a gente é muito forte, irmão.
E eu via pessoas lá e eu questionava por que aquelas pessoas estavam lá, o que ela tinha feito de ruim, quais eram os seus pecados, que ela tinha parado naquele lugar. E o Senhor falava para mim que muitos estavam lá por causa que eles não criam na palavra do Senhor. E o Senhor falava, o Senhor alertava, e eles não davam ouvido e não davam nenhuma importância sobre a lei do Senhor, a escritura do Senhor. E aí o Senhor falava, estavam no meu caminho, levavam minha palavra, mas estavam longe de mim, o coração não estava em mim. O coração estava nos seus interesses, nos seus projetos, até mesmo nos seus sonhos. Levava minha palavra, o Senhor falava, eu era bem instruído na minha palavra, mas seu coração não estava em mim. Estava nos seus prazeres, nos seus problemas, nos seus negócios. E o Senhor falava, ó, levo minha palavra e faz até que eu mando, mas o seu coração não está fechado para mim. É tipo na aparência, irmão. Pessoa de aparência. E as pessoas estavam muito torturadas lá. As pessoas estavam sem fé. E eu via os demônios que falavam para as pessoas. E o demônio que causava essa pendência, esse pecado, a frieza dentro da igreja, ele estava lá, aquele demônio. E eu podia ver que era um demônio muito forte. E aí o Senhor falava que era esse demônio que ele era comandado por Satanás para ele trabalhar na igreja do Senhor. Principalmente distorcer as coisas, gerar dúvida e principalmente a frieza. O crente frio. E eles estavam naquele lugar e o Senhor afirmava, isso daqui é o vale dos cristãos. E eu via por muitas pessoas sendo torturadas e o Senhor falava, tá vendo aquela mulher? E eu disse, estou vendo sim. E aí ele falava que ela, sabe por que ela está aqui nesse lugar? Eu disse, não, meu Senhor. E aí ele falava que ela era uma pastora, ela pregava bem, manejava bem a sua palavra e era até usada por ele, o Senhor usava. Mas na casa dela, a vida dela era diferente. Ela amaldiçoava seus filhos, amaldiçoava o emprego do seu esposo, amaldiçoava até seu ministério. E aí o Senhor falava, eu não adoto esse tipo de conduta, isso não me agrada. Eu me aborreço quando o meu filho, o meu servo faz isso. Amaldiçoava os seus filhos, falaram que os seus filhos nunca iam prestar, que ia ser aquilo, que ia ser aquilo. E o Senhor falava quando chegou próximo da sua morte, não houve conserto, não pediu perdão ao marido, não perdoou os filhos. E Satanás mandou um demônio específico na vida daquela mulher. Que na casa dela era uma outra pessoa, mas amaldiçoava os filhos. E os filhos cresciam com aquela maldição que ela amaldiçoava os seus filhos, seu esposo. Vice-versa também o pai também, na presença do Senhor, mas quando chegava, fazia da mesma maneira, amaldiçoava a sua casa, amaldiçoava o seu emprego, nada para ele estava bom, nada dava certo. Aí quando algo não dava certo na vida dele, começava a espraguejar as pessoas, seus filhos, sua casa, e questionava Deus. E tinha muito, irmão, eu me lembro bem que onde que eu fixava a minha visão era muito cristão sendo torturado. Tinha as pessoas que estavam pregando
pregado assim como se fosse Jesus na cruz, mas eles pregavam, amarravam e torturavam as pessoas. E eu disse, meu Deus, eu nunca tinha visto isso. Tinha tido experiência, mas não parecida com essa, que eles pegavam as pessoas como que fosse pegando as pessoas pregadas na cruz. E aí eu me lembro bem que eu me lembrei que a palavra do Senhor ele fala que maldito é daquele, né, que é pendurado em madeira. E o Senhor ele abomina isso. E as pessoas, porque elas não tinham fé, muitos entregavam uma profecia e ela não recebeu. Não recebeu, mas ainda criticava as coisas de Deus. Muitos não acreditavam na palavra do Senhor. Muitos não davam crédito à lei que o Senhor tinha aplicado dentro da igreja. Muitos saíram da sã doutrina. Muitos estavam na sã doutrina, mas não estavam na presença do Senhor. Não paravam em igreja. Entravam numa igreja, mas na outra semana estavam afastados do mesmo jeito. Aí Satanás trabalhava isso, ele roubava o tempo das pessoas, a atenção daquelas pessoas. Porque Satanás ele sabia que o tempo estava próximo da pessoa aqui na terra. Então Satanás ele agia dessa maneira, ele roubava, ocupava a mente das pessoas, a vida da pessoa ali para o tempo passar, que ele sabia que essa pessoa não ia ter salvação. E a pessoa, quando ela não tinha terminado o tempo dela de vida, sem se consertar, sem pedir perdão, sem mesmo se ajoelhar diante da presença do Senhor, pedir perdão pelo seu pecado, não tiveram mais tempo. Aí estavam naquele lugar, sendo torturado. Pessoa que distorceu a palavra do Senhor e que acrescentava também a palavra do Senhor. E aí o Senhor falava que estavam lá também por causa que falavam que o Senhor tinha falado isso, mas que o Senhor não tinha falado. Outras inventavam sobre a palavra do Senhor quando iam pregar. Acrescentavam da Bíblia, da palavra do Senhor, e muitos iam para lá. Que o Senhor falou que eles eram mentirosos, falando algo que o Senhor não falou. E era muito sofrimento, irmão. Era muito sofrimento. E essas pessoas são assim. Aí o Senhor falava que fica alerta para a minha igreja, para a igreja se focar em mim. A igreja ela tem que me buscar mais porque eu estou voltando. E aí o Senhor falava, eu quero salvar todos. Eu amo todos, eu quero que todos estejam no seio de Abraão, junto comigo no paraíso, mas estão aqui a parte deles aqui, não vão sair desse lugar mais, estão sendo torturados. E aí o Senhor falava que ele ficava triste de ver aquelas pessoas naquele lugar mas não tinha jeito. E aí o Senhor me levava em outro lugar. E esse lugar onde tinha crente, pessoas que estavam na igreja, mas eles eram pegados em outras coisas. E aí o Senhor falava, filho, você sabe que é esse lugar? Eu disse não, meu Senhor. Esse lugar aqui é uma ala específica no inferno, daquelas dos jogos. E eu disse jogos, sim, são pessoas que são ligadas a jogos. E o Senhor mandava observar. E falava, filho, observa, o que esses demônios vão fazer com essas pessoas? E aí eu podia ver, irmão, era muitos demônios no teto, demônios grudados na parede. Era demônio nas cadeiras de roda. E aí estavam muito alegres, os demônios
estavam se divertindo com aquelas pessoas e chamavam aquelas pessoas, mandavam sentar numa mesa. Tinha uma mesa específica, uma mesa que à beira saía fogo, saía... E aquelas pessoas tipo estavam acorrentadas naquelas cadeiras. E eu pude ver que tinha algo parecido com parecido com uma roleta russa. E eu pude reparar que eles rodavam aquela roda e quando aquela roda parava, eu pude ver que ele parava numa tortura. E quando alguém perdia, a outra pessoa ia torturar a pessoa. E observei bem que tinha 2 mulheres sentadas na mesa. E aí aqueles demônios rodavam aquela roda. Aí uma daquelas mulheres tinha ganhado, no caso dos jogos. E aí eles davam lança para furar a barriga daquela outra pessoa. E eles tinham que fazer. E ela ia lá com a outra pessoa, aí metia a lança na barriga, era nos olhos, e torturava, e muitas pessoas não queriam fazer isso. E aí o demônio pegava ela, torturava e fazia a mesma coisa com ela. Quando a pessoa ela não queria torturar a outra pessoa lá no inferno, os demônios torturavam do mesmo jeito ela. E aí passava, era muita gente, era pessoa por cada vez. E nunca parava, sempre era um jogo, sempre era outro jogo. E sempre torturas diferentes. As pessoas arrancavam os olhos das pessoas quando ganhavam. Uma pessoa torturando a outra no inferno, não era demônio. E o demônio fazia ela jogar aquele jogo e quando uma ganhava, torturava a outra. E quando a outra não queria torturar, os demônios torturavam do mesmo jeito. E eu pude ver que nunca parava, amados, a tortura. Sempre o jogo continuava, era muitos jogos. E cada jogo era umas torturas específicas e não parava. Quando as pessoas não eram torturadas nos jogos, e os demônios pegavam torturados do mesmo jeito. E assim ia. E são as pessoas que são ligadas, são apegadas a essas heresias do mundo, esse vício que Satanás tinha implantado, principalmente na vida do crente. E aí o Senhor falava que a cada dia que passava, estava mais difícil assim das pessoas buscar o Senhor, as pessoas estavam se esfriando, as pessoas estavam ligadas nos prazeres dela, da vida, e as pessoas gostavam de jogos, e as pessoas sendo torturadas, vários jogos, e era uma curtição naquele lugar para aqueles demônios, o demônio ria, o demônio torturava, e era uma festa para os demônios, era um parque de diversões para eles. E aí o Senhor, eu pude ver também no lugar que tinha. E eu pude contemplar, irmão, bem no meio daquele lugar, no Vale dos Cristãos, que tinha uma árvore. Era uma árvore, assim, irmão, muito feia. Era uma árvore que ela era feita não de árvore, mas ela é feita de corpo de pessoas. As pessoas estavam agarradas uma na outra, as cabeças de fora, braços para outro, as pernas para o outro lado. Elas davam formato àquela árvore, e o Senhor falava que era a árvore da perdição delas. E as pessoas sendo lá, elas amarradas uma na outra, tipo torcidas uma na outra, era cabeça para baixo, era cabeça para cima, perna para cima, até dar formato que fosse de uma árvore. Mas algo muito feio, muito feio. E
e tortura, irmão, muita tortura, muito sofrimento, muita dor, arrependimento, irmão, é toda hora, é todo momento é arrependimento, mas não tem arrependimento não, irmão. Então é tempo para nós focarmos no Senhor, buscar o Senhor verdadeiramente, para a gente nunca cair naquele lugar, meu irmão, porque muitas pessoas, o Senhor falava que não acreditam que o inferno existe. Muitas pessoas falam que a gente está exagerando, que é coisa da nossa cabeça, que é coisa que o homem inventa, mas não, meus amados. O inferno ele existe, irmão. O inferno ele existe. E cabe eu e você crer no Senhor, acreditar no Senhor, perseverar no Senhor, para a gente nunca cair naquele lugar, irmão, porque eu pude contemplar no Vale dos Cristãos que muitos cristãos, eles imploravam para ele ter outra chance, outra oportunidade, mas não tinham mais. Que quando eles só acreditaram que o inferno existia, quando eles caíram naquele lugar, suas almas estavam aprisionadas naquele lugar onde não tem escapatória, no inferno não tem escape para ninguém. Então devemos tomar cuidado, meus irmãos, com o que a gente fala dentro da nossa casa. Nós cristãos, nossos servos do Senhor, nós temos que se comportar como verdadeiros servos do Senhor. E o Senhor falava que as pessoas, nós como cristãos, nós não estamos servindo um Deus que engana, um Deus verdadeiro, um Deus que ama, um Deus que tem prazer, um Deus que todos os dias Ele nos acolhe nos seus braços. E mesmo assim nós não queremos crer no agir de Deus, nós não queremos crer na palavra do Senhor. E aí eu pude ver também que aquelas pessoas naquele lugar, o Senhor falava que tinha demônios que eles estavam trabalhando em cima do jejum do crente, das pessoas. Que tinha as pessoas que entregavam o jejum dela, entregavam agora, e 2 minutos já estavam na rede social, já estavam assistindo novela, já estavam assistindo futebol, já estavam praticando as mesmas coisas de novo. E aí o Senhor falava que era aquele demônio que fazia quebrar o propósito, para o crente para ele não se alimentar, para ele não ficar forte espiritualmente. Eles agiam dessa maneira. E aí o Senhor falava que tem que ter muito cuidado da maneira que a gente jejua, da maneira que a gente procura andar na santidade com Ele. Porque são mínimos detalhes, irmão. Porém a gente não sabemos, mas que Deus ele alerta. E ele falava: fale para mim no secreto, vá para o seu quarto, fale para mim, conversa só para mim, entregue o jejum para mim. Aí tem que ficar no máximo 2 horas ou 3 horas em comunhão com Ele, lendo a palavra do Senhor. Não entregar o jejum agora, 2 minutos já está fazendo as velhas práticas, já está, entendeu? Jogando jogo para celular, assistindo essas coisas herezeiras de nada. O Senhor de nada adianta, e não vai fazer efeito. O Senhor falava que não vai fazer efeito. Entregar jejum é um negócio sério, irmão, é comunhão com Deus. O Deus ele é santo, ele não recebe nada de qualquer maneira. Então é muito sério, irmão. O Senhor ele me alertar para fazer esse jejum, a consagração para Ele. Não é de qualquer maneira, não é entregar agora e depois tá saindo, não. É um resguardo. O Senhor falou que nós temos que se resguardar para Ele. Nós temos que achegar com o Senhor. E havia uns demônios vestidos de palhaço. E eles faziam palhaçada, eles brincavam naquele lugar com as pessoas. E gostavam de palhaço, gostavam de circo, e as pessoas faziam cada tortura, os mágicos. E assim como eles faziam as suas mágicas nas caixas, que cortavam as pessoas, que faziam esses enganos, esses encantos, o Senhor falava que as mesmas coisas que ele fazia no inferno com as almas daquelas pessoas. Ele partiu no meio, serrava, cortava as pernas, tirava a cabeça, era uma diversão tanto, e tinha plateia de demônios.
olhando, e como se fosse num show. E aqueles palhaços, demônios camuflados de palhaço que ficam habitando no meio das pessoas. E caía aquela carapaça do palhaço, aí os demônios mostravam a face dele real. Como é que eles se camuflavam diante daquela maquiagem, daquelas pinturas. Irmão, é um alerta para você não se iludir com as coisas desse mundo, com prazeres desse mundo, não. É tempo de buscar, não é tempo de estar brincando com a palavra do Senhor. É tempo de nós levar as coisas de Deus a sério. A palavra do Senhor é tudo que nos resta. Porque nos tempos não vai ter mais. O Senhor falava que para a igreja acordar, para a igreja sair da frieza, para a igreja tomar a postura, retomar e buscar o Senhor enquanto não dá tempo, que o Senhor falava que Ele está dando tempo para a igreja se consertar, para as pessoas buscarem Ele. Porque o Senhor falava: filho, eu estou voltando, fale para a minha igreja que eu estou voltando e eu não tardo, e eu estou dando tempo. O tempo quem dá é eu. Então busque mais a presença do Senhor. O Senhor falava para mim: busque mais, filho, a minha presença, se consagre mais. E aí, se vocês soubessem, filho, o quanto que vocês são valorosos para mim, o tanto que eu amo a minha igreja, o tanto que eu amo aquele que me busca. Aí o Senhor falava: se esforçam, busque mais. Não busque mais os seus interesses, não busque mais os seus sonhos, não busque mais os prazeres de Satanás, os enganos desse mundo, Senhor. É tempo de me buscar, é tempo de me humilhar na minha presença, é tempo de correr para o meu altar e se humilhar diante de mim, porque só eu posso salvar. O Senhor falava isso. E eu prometia para o Senhor: Senhor, estou aqui. O que tiver na minha vida, Senhor, de errado, que o Senhor venha consertar, que o Senhor venha fazer, meu Pai. Eu aceito o seu tratamento na minha vida, porque eu não quero parar nesse lugar. Que aqui é sofrimento, para sofrimento sem parar nesse lugar. E as pessoas sofrendo, e as pessoas sendo torturadas, irmão, que a gente sente no nosso físico, a gente sente a dor, aquelas pessoas sofrendo naquele lugar, irmão. É muito feio, é muito alarmante. O inferno é real, o inferno existe, irmão. Então vamos se esforçar para o Senhor, vamos buscar mais o Senhor enquanto há tempo. Não é tempo de brincar, não é tempo de estar com inimizade dentro da igreja. É tempo de buscar o Senhor verdadeiramente de todo o nosso coração. Porque não vai ter mais tempo mais, irmão. O Senhor está voltando, porque mais o Senhor falava para mim que eu estou chegando, eu estou voltando, eu não tardo. O tempo é meu, o tempo não é de vocês não, o tempo quem determina sou eu. E aí o Senhor falava para a gente voltar: se volta ao meu altar, volta ao primeiro amor. Que a frieza tem tomado conta da minha igreja, do coração do meu servo, da minha serva. E aí o Senhor falava que muita gente estava naquele lugar também, porque as pessoas saíram da igreja, mas saíram falando dos seus pastores, saíram falando da palavra do Senhor. Muitas pessoas falavam que não acreditavam no que o pastor falava, a pastora falava, que era heresia, que era mentira. E as pessoas saíram caluniando. E aí o Senhor falava que ele era irado com o tipo dessas pessoas, mas porém essas pessoas tinham chance para pedir perdão dele, mas não quiseram, o coração estava trancado. E muitas pessoas cristãos tornam válidos, cristãos torturados por causa dessas atitudes, irmão, de sair falando da igreja. Ninguém tem esse direito. O Senhor falava que ninguém tem esse direito de estar julgando, de estar falando nada da igreja dele. E é assim, irmão, se você quiser sair, mas você é livre, mas você não deve estar falando disso, falando daquilo, falando dos seus pastores, querendo ou não, o Senhor que levantou pastor e pastora.
E as pessoas vão muito para o inferno por causa disso, que sai falando das pessoas, sai falando dos pastores da sua igreja. E aí gera uma maldição, a pessoa não fica em lugar nenhum. Aonde vai, a pessoa vão criando contenda, vão sendo fora do ministério. Aí tempo passa, morre e vai vir para o inferno a alma. E aí eu via outro lugar, um lugar, o Senhor falava que aquelas pessoas estavam sendo torturadas. Aí muitas gerações e gerações, o Senhor falava e por que aquele povo estava. E eu não sabia que existia. Eu conversando com o irmão, e aí o Senhor falava que era um lugar específico do saduceus. Irmão, eu não tinha nem noção que existia isso aí. Aí o Senhor falava que isso era um povo rebelde, que era o povo que não dava a mínima para a lei dele, para a palavra dele. O plano que o Senhor ele tinha, que sendo implantado, e eles não davam a mínima, eles seguiam suas próprias tradições, seus próprios costumes, e não deram crédito à palavra do Senhor. Eles eram contra a lei do Senhor, e aquelas pessoas estavam sendo torturadas há muito tempo, mas muito tempo, irmãos. O Senhor falou que era muito tempo que aquelas pessoas estavam sendo torturadas lá por causa que elas não creram na palavra do Senhor. Os incrédulos que não crêem no Senhor, que não crêem no poder do Senhor, que duvidam da ação do Senhor. Então essas pessoas estão sendo no inferno, irmão, é com mínimos detalhes, irmão, que nós não vamos herdar a nossa salvação se a gente não vigiar no que a gente fala, nas nossas atitudes, no nosso caminho, nos caminhos do Senhor. Então as pessoas, elas pensam assim, irmão, que é muito fácil, mas não é, irmão. Eu alerto vocês que não é assim do jeito que a gente pensa, irmão. Temos que descer mais na presença do Senhor, temos que pagar preço por nossa família, pelo nosso ministério, na vida dos nossos pastores. O Senhor alerta muito isso, irmão, porque nós não devemos ter esse pensamento de orar só por nós, só por nossa família, não. Devemos clamar pelos nossos irmãos, pelo nosso Brasil, pela nação, que tem muitas pessoas aí que estão feridas, que foram expulsos de ministério. Não porque elas não criam na palavra do Senhor, não, irmão, porque elas viram que aquilo era errado. E muitas pessoas elas vão prestar conta naquele grande dia no Vale da Decisão. Eu fui nesse lugar no Vale da Decisão, onde o Senhor confronta, onde você não pode mentir, irmão. O Senhor ele mostra para você face a face e ele aponta para você ter esse confronto, para ver que tão errado nós estamos. O Senhor ele fez isso comigo, me confrontou, me mostrou meus pecados, onde eu estava errado, o que eu precisava mudar. Mas nós temos que entender, irmão, porque tudo é para o nosso bem. Porque o Senhor nos ama, porque o Senhor não nos amasse. Se o Senhor não me amasse, não amasse vocês, amados, o Senhor já tinha desistido de nós. Porque o Senhor ele não precisa de mim, não precisa de você, irmão. Somos nós que precisamos dele, sempre vamos precisar do Senhor, da graça do Senhor. Então buscar o Senhor, irmão, quando a gente ainda tem força, quando a gente ainda tem os braços para louvar, uma perna para ir para a presença do Senhor, irmão. Então cada dia é um grande dia de oportunidade na nossa vida, cada noite, irmão, porque é uma briga muito feia, Satanás, e eu via os demônios, Satanás soltando os demônios. Tem demônio que já está sendo solto, tem demônio que estava geração em geração preso, mas eles já estão sendo soltos. Aí o Senhor falava, isso é um sinal, filho meu, que as coisas já estão acontecendo, que a minha volta, ela está perto, está muito perto a minha volta. E para a igreja acordar, a igreja está fria, a igreja ela tem recuado diante da presença do mal, da força maligna. Não, a igreja ela tem poder.
Então temos que se levantar diante da presença do Senhor, na casa do Senhor com autoridade. Nós estamos na casa do Pai, nós estamos na casa do nosso Senhor. Eu aprendi muito algo comigo, que o Senhor tratou comigo, amado. Só o que me conhece, irmão, que sabe o que eu passei, do que eu já vivi. Se hoje vocês pensam assim, que eu estou assim, irmão, porque Deus ele se revela para mim, irmão, e ninguém sabe. Poucas pessoas sabem do que eu já passei, do que eu já sofri. Mas assim, eu louvo a Deus, irmão. Eu louvo a Deus porque Deus teve misericórdia de mim e de você. Que isso fica um alerta para mim e para você, irmão, para a gente tratar as coisas de Deus sério. Não tratar com qualquer maneira, não com raiva não, porque Deus ele não aceita essas coisas. É tempo de correr para os pés do Senhor. E o Senhor falava, é tempo de voltar para o meu altar. Volte todos para o meu altar, o Senhor, volte todos para os meus braços, porque eu quero salvar. Eu quero restaurar, eu quero sarar, eu quero curar. Então, meus amados, foi forte para mim, assim. E muitas coisas pessoais para mim que o Senhor tratou comigo, que eu não vou comentar aqui. Mas assim, o mal existe, mano. Assim como o nosso Senhor, ele existe e ele reina, ele vai reinar para todo sempre. Mas também o mal existe, irmão. Irmão, o mal existe. Nós temos que perseverar com fé na palavra do Senhor, porque até se nós não tivermos fé, irmão, no Senhor, nós não vamos ser salvos, porque no Vale dos Cristãos tem muitas pessoas no inferno sendo torturadas porque elas não tinham fé no Senhor. A frieza tinha tomado conta da igreja, o Senhor falava, as pessoas estão frias. As pessoas se rebelavam contra a igreja do Senhor. Mas o Senhor é conosco, irmão. O Senhor é contigo. Amém? Então é isso. É isso que o Senhor me mostrou, que estou compartilhando com os amados irmãos. Amém? Meus amados, a coisa de Deus ela é muito séria, irmão. E o Senhor falava que das pessoas que estavam se levantando contra a igreja dele e que saiu defamando a igreja, que saiu falando, que saiu criticando, irmão. E as pessoas falavam que não acreditavam no que estava acontecendo, que nós éramos loucos, e muitas pessoas chamavam a gente que nós éramos uma seita, que nós éramos servos de Satanás, irmão. Naquele grande dia o Senhor falava que nós vamos ver que essas pessoas que ficam criticando a igreja do Senhor, irmão, nós temos que entender que a igreja ela não é nossa, a igreja é do Senhor, irmão. Você não tem esse direito de estar criticando ninguém, irmão. E o Senhor falou que ele está irado com as pessoas que se levantam contra a obra do Senhor. E aí o Senhor falava que ele não era um Deus de confusão, ele não gera confusão. E aí ele falava que a contenda, a confusão não provinha dele. E o Senhor ia pesar a mão nas pessoas que estavam criticando os apóstolos, estavam perseguindo a igreja do Senhor. O Senhor falava que estava perseguindo o servo dele, a igreja dele, estavam perseguindo primeiramente a ele. E o Senhor falou que ele vai pesar a mão as pessoas que andam criticando, as pessoas iam ficar enfermas, e o Senhor falou que quis eu tocar. O Senhor falou que agora eu vou tocar de uma maneira diferente, eu vou tocar de uma maneira que eles vão sentir, eles vão chorar. O Senhor falava, porque eu tenho avisado, eu tenho alertado, e as pessoas não estão dando crédito. E as pessoas estavam defamando os apóstolos, defamando a igreja. E o Senhor falou que ele ia tocar nas pessoas com feridas. As pessoas iam ficar enfermas. Iam viver debaixo de juízo de Deus enquanto ele não se consertasse com o Senhor. Que as pessoas não perseguiam, a pessoa tinha um prazer na sua prática de estar perseguindo, defamando as pessoas.
E não é assim, amado. Deus não está grato dessas atitudes. Um verdadeiro cristão que segue o Senhor, ele não defama ninguém, ele não persegue ninguém. E os apóstolos eram muito perseguidos. O Senhor falava que era para ele manter a postura deles e pregar a palavra do Senhor sem medo, sem temer, porque o Senhor era com ele, a igreja era do Senhor. Que por mais que Satanás usasse as pessoas para defamar, o Senhor falava que ele estava no controle de tudo, o Senhor está no controle de tudo das coisas. E aí o Senhor falava que ele estava muito irado com essas pessoas que saem defamando, pessoas que ficam fazendo vídeo, fazendo maior calúnia. E aí o Senhor falava: veja a vida do meu servo, mas da minha serva ele não persegue ninguém. Ele leva minha palavra, ele leva meu amor, eles acolhem, e as pessoas ainda saem com a maior ingratidão. E aí o Senhor falou: mas tá chegando o tempo da minha cobrança, e eu vou cobrar. Que nada está escapado da minha justiça, e eu vou cobrar. E aí o Senhor falava: vai ser da minha maneira. E o Senhor falou que ele vai pesar a mão na vida das pessoas que andam defamando os apóstolos, defamando a Shalom. E dizendo que as coisas que Deus não estava operando, que Deus estava um espírito de engano, nada. E o Senhor ele me mostrava os demônios que estão dando falso arrebatamento para essas pessoas. E as pessoas acreditavam, as mentes todas distorcidas. Mas o Senhor ele vai selecionar as pessoas para estarem na Shalom. O Senhor falava que ele está dando direção para os apóstolos orarem, que o Senhor ele vai responder, ele vai afirmar para ele quais são as pessoas para estarem na igreja, que vão visitar lá em Manaus. O Senhor falou que as pessoas não é qualquer pessoa que vai entrar, vai ser pessoas verdadeiras, sinceras, que o Senhor vai deixar. Que ele não vai deixar nem o servo, nem a serva dele ser enganado por ninguém. Que ele não persegue ninguém, ele não defama ninguém. E aí o Senhor falou que sagrado de que eles estão fazendo, levando a palavra do Senhor, alcançando vida, libertando família. E o Senhor falou que é apenas o começo, porque a obra dele vai expandir agora, vai abrir novas igrejas. E nós vamos, assim como tem guerra, tem nossas vitórias também, o Senhor é conosco. Apresentamos aí mais um testemunho. Eu quero orar pela vida dos irmãos, eu quero clamar. Deixe seus pedidos de oração que nós estaremos orando, clamando, bendizendo e glorificando ao nome do Senhor pela sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia diz no Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e também a terra. Vamos orar. Eu sei que Deus vai entrar com providência e vai jogar todo o mal por terra, em nome de Jesus. Pai Celeste, neste dia chamado hoje, queremos te agradecer, meu Pai, por mais uma oportunidade, a qual o Senhor tem nos concedido de estar na tua presença, te adorando e glorificando ao teu santo nome. Toma cada servo e serva tua nas tuas mãos, vai abençoando e dando vitória, repreendendo, meu Pai, todo o mal, tudo aquilo que não provém de ti. Que toda a ferramenta preparada contra o teu povo, a tua igreja, não prosperará, e que as portas do inferno não venham a prevalecer, Senhor. Vai repreendendo, meu Pai, todo o mal, toda a astuta cilada do adversário que se levanta da esquerda, da direita, da retaguarda, querendo fazer teus filhos parar e desistir da caminhada. Que neste dia chamado hoje, o teu nome venha a ser glorificado e exaltado em cada vida, em cada lar. Deus Todo-Poderoso, protege a cada família, a cada pedido de oração, meu Pai. Quero lhe entregar aos teus cuidados, ser com teus filhos e as tuas filhas dando vitória. Que neste dia chamado hoje, direto deste monte, Senhor, o Senhor venha visitar, repreendendo todo o mal, toda a investida de Satanás, que toda a ferramenta preparada contra o teu povo, a tua igreja, não prosperará, e que as portas do inferno não venham a prevalecer, Senhor. Eu não te peço prata também nem ouro, mas o que eu te peço nesta hora, que o Senhor venha levantar, venha capacitar,
venha erguer os teus filhos, Senhor. Deus Todo-Poderoso, precisamos de Ti. Sem Ti nós não somos nada. Nós somos como um grão de areia em meio ao deserto, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o Senhor tem nos levantado e tem nos capacitado nesta terra para nós fazermos a diferença. A Tua palavra diz, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, que nós devemos ter fé. E sem fé é impossível agradar ao Senhor. Por isso, meu Pai, eu uno a minha fé com a fé dos teus servos e servas tuas, que vão ouvir e ver esta oração. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha fazer o teu milagre, derramar a tua glória, fazer algo sobrenatural. Visita, meu Pai, os que estão caídos. Visita, meu Pai, os que estão necessitados. Visita, meu Pai, aqueles que precisam de uma mão amiga, meu Pai, para se levantar, para erguer, para, meu Pai amado, sobreviver neste mundo. A tua palavra diz que o mundo já és do maligno, e o diabo ele tem feito, meu Pai, arruaça. O diabo ele tem tentado destruir famílias, casas, lares, mas eu creio, meu Pai, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o Senhor que me fortalece, é o Senhor que me dá vitória, é o Senhor que abençoa, é o Senhor é quem ergue, é o Senhor que faz o sobrenatural ser derramado sobre nossas vidas. Deus Todo-Poderoso e de amor e bondade, que nesta hora, a cada pedido de oração, aqueles que estão internados, aqueles que estão depressivos, fracos, desanimados, Senhor, precisando se levantar, precisando erguer, precisando, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, de uma porção dobrada, que o Senhor venha nesta hora, Deus Todo-Poderoso, fazer o teu sobrenatural, fazer conforme o teu querer, fazer conforme a tua vontade. Protege os teus filhos, meu Pai, do homem sanguinário e da bala perdida. Dê um dia abençoado, dê uma semana abençoada, que esse ano de 2025 seja um ano próspero, meu Pai, de bênçãos sem medidas. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, encerrando esta oração, quero lhe agradecer por mais essa oportunidade, a qual o Senhor tem nos concedido, de estar na tua presença, te adorando e glorificando ao teu santo nome. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado. São essas bênçãos que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Estaremos orando, clamando, bendizendo e glorificando ao nome do Senhor pela vida dos irmãos, em nome de Jesus. Compartilha esse vídeo no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Deixa Deus te usar, que eu vou deixar Deus me usar aqui, orando pela sua vida. Você pode deixar seus pedidos de oração da sua família, de alguém que precisa de um milagre. Deus vai operar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom. Adonai. Fui. Até a próxima, irmãos. Ei, não saia desse vídeo antes de receber esta palavra. A Bíblia Sagrada diz no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de número 20, que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele se faz presente. Deus manda te dizer, através deste monte, direto deste monte, que Deus ele vai te abençoar, te dar vitória. E aonde você está, ele está na tua casa, na tua família, no teu lar. E aonde o diabo tenta habitar, vai ser jogado por terra. Porque quando Jesus chega, alguma coisa acontece, alguma coisa de boa vai acontecer ainda esta semana, em nome de Jesus. Se você crê e acredita nesta palavra, se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Estaremos orando, clamando pela sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom. Adonai.